1 Tessalonicenses 4,13, diz assim: Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que o Senhor nos dá. Palavra que é não só alimento para a nossa alma, mas orientação, instrução para a nossa mente, nosso coração, nosso viver. Peço que mais uma vez o Senhor comunique ao nosso entendimento e que haja fruto de salvação para a Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei você, mas para mim, pelo menos nestas últimas semanas, se as notícias de óbitos em relação ao Covid. Óbitos não apenas de desconhecidos, mas de conhecidos. Não apenas de pessoas que poderiam ser consideradas pertencentes ao chamado grupo de risco, mas pessoas que, até onde sabíamos, eram saudáveis. Notícias de falecimentos não apenas de pessoas de idade, mas também de pessoas relativamente jovens, como foi o caso, e isso em todo lugar. Todo lugar. Como a notícia que me achegou-se de um rapaz que faleceu em Zurique, filho, inclusive, de uma conhecida nossa, que já visitou a nossa igreja algumas vezes. A verdade, irmãos, é que para nós desse tempo, a morte nunca bateu a porta de tanta gente, ao mesmo tempo. E a pergunta é, o que a Bíblia nos ensina a respeito de tudo isso? Como a gente deve proceder em relação a estas questões de acordo com a palavra? O que a gente deve fazer quando a morte começa a bater à porta de tanta gente e talvez inclusive da nossa? Bom, em primeiro lugar, baseado nesse texto que lemos, mas também no que a Bíblia nos ensina em geral, outros textos. Primeira coisa que a gente deve fazer é se proteger. Se proteger. Não deixar de viver, mas viver entendendo que estamos num estado de exceção. Nos protegermos naquilo que é a nossa parte, a fim de que a gente não chegue no céu
e Deus olhe para nós e diga: o que você está fazendo aqui? Você chegou muito cedo. Não era para chegar agora. Tinha outras coisas ainda para fazer lá. Mas aí alguém diz assim: mas pastor, Jesus não disse que a gente não pode acrescentar sequer uma hora ao curso da nossa vida? Disse, a gente não pode fazer nada para acrescentar sequer uma hora ao curso da nossa vida, mas a gente pode fazer bastante para diminuir. A gente não pode aumentar, mas a gente pode diminuir. Provérbios vai dizer que a vida do ímpio será abreviada. Eclesiastes 7,17, não sejas ímpio demais, não abuse da sorte. Nem sejas tolo, porque morreríeis antes do tempo. Então, há muitos avisos. Por exemplo, outro testemunho bíblico é quando Paulo estava naquele navio já quase naufragando devido a uma tempestade que não passava. E no pico daquela tempestade, um anjo de Deus aparece a ele e diz assim: Paulo, não temas. Não temas, porque só o navio vai se perder, mas Deus te deu a vida de toda a tripulação, ou seja, vai todo mundo viver. E aí Paulo ouve aquilo e se anima e vai animar outros. Ele vai dizer: olha, um anjo de Deus me apareceu outra noite e disse assim que o barco e a carga vão sofrer avaria, mas nenhum fio de cabelo da vossa cabeça vai cair. Ótimo, amém. Deus falou, vai se cumprir. Mas quando ele vê que os marinheiros, os profissionais da navegação, estavam lá fingindo que iam descer um bote para examinar uma âncora, mas na verdade o que eles queriam era fugir do barco, o Paulo imediatamente avisa o comandante, o centurião e os soldados, dizendo: olha, se vocês deixarem esses marinheiros fugirem do barco, vocês não vão poder se salvar. Ah, mas Deus não tinha dito? Depois, então, o centurião corta as cordas do bote para que os marinheiros, aqueles que sabiam pilotar, ficassem no barco. Depois, imediatamente, ele se dirige à tripulação e diz assim: olha, já fazem 14 dias, não me lembro agora, mas muitos dias que vocês não comem, vocês estão em jejum, mas eu digo que agora vocês devem comer. E aí ele pega o pão, parte, dá graças, parte, começa a comer, e ele diz assim: disso depende a vossa sobrevivência. Disto depende a vossa sobrevivência. Então, eles começam a comer. Porque não é porque Deus disse que todos iam sobreviver, que isso os desobrigasse daquilo que lhes cabia para sobreviverem. É como se Deus tivesse dito assim: olha, da minha parte vocês chegam, então remem. Da minha parte vocês chegam, então comam. Da minha parte eu já decidi, vocês chegam, então façam o que lhes cabe para chegar, porque dependendo de mim vocês chegam. E conosco não é diferente. Não adianta a gente achar que a gente é exceção e depois ficar revoltado com Deus. Então, por exemplo, assunto polêmico, respeito a sua opinião, seja qual for. Porque questão de consciência com Deus é terreno sagrado, irmãos. Consciência em relação às coisas diante de Deus é terreno sagrado. A gente não pode pisar nesse terreno, a gente tem que ficar no nosso. Se Deus falou outra coisa para o fulano, então é com o fulano, amém. Deus está falando outra coisa comigo. No que diz respeito às questões secundárias, terciárias, é cada um com Deus. Então, por exemplo, essa questão da vacina, que é polêmica para uns e muito clara para outros. Amém. Questão de consciência.
Mas justamente por uma questão de consciência para com Deus, no meu caso, eu pretendo tomar. Porque até onde eu consigo enxergar, e diante da minha consciência com Deus, e posso estar errado, mas até onde eu consigo enxergar e diante da minha consciência com Deus, é o que me cabe agora. Para guardar a minha vida e guardar a vida de outros, porque esta que nós chamamos vida não pertence a nós, não pertence a outros, pertence a Deus. Paulo diz, vocês não são de vós mesmos. A tua vida tem dono. E o dono é Jesus. Porque ele nos comprou por preço. Pelo seu sangue. Não é mais nós temos um Senhor que se chama Jesus. Então coloque diante dele cada questão. Porque a tua vida tem dono. O que ele falar para você, aí você faz. Segundo, num tempo como esse, a gente se solidariza. Se solidariza com aqueles que estão sofrendo. O que é se solidarizar? Se solidarizar é sentir a dor do outro e agir em relação. Parece que foi John Stott que disse que Jesus, ele tinha o ver, sentir e agir. O ver, sentir e agir de Jesus. Jesus via a dor do outro, sentia a dor do outro e agia em relação àquela dor. Por exemplo, quando ele vê saindo assim uma procissão na cidade de Naim de um rapaz morto, falecido, filho único de uma viúva. E você sabe o contexto das viúvas naquele tempo. Elas dependiam, as mulheres, ou de um casamento, ou de um arrimo de família, um filho que sustentasse. Então, perdeu já o marido e agora estava perdendo o filho. Então, Lucas, lá em capítulo 7, 13 e 15, vai dizer assim a respeito de Cristo. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Vai ter compaixão assim. Só Jesus. Jesus tinha muita compaixão. Não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, no esquife, e ao pararem os que o levavam, ele disse, moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. A gente pode fazer isso? Não, não é? A gente não é Jesus. Mas a gente pode se solidarizar como? Por exemplo, Paulo, quando ele escreve esse texto que lemos, ele escreve porque ele estava se solidarizando com a dor daqueles que eram ainda novos crentes, tinham abraçado a fé, tinham crido, era um povo agora de Deus, mas ainda lhes faltava entendimento a respeito daqueles que já tinham falecido. O que aconteceu com eles? Eles faleceram e Jesus ainda não voltou. Porque eles tinham assim a esperança naquela época que Jesus breve voltaria. Mas Jesus não voltava e o povo começou a morrer. Então Paulo, solidário, escreve essa carta dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam entristecidos como aqueles que não têm esperança. E aí ele começa a discorrer que aqueles que não estiverem para a volta de Cristo vivos, eles serão trazidos de volta com Cristo. E vai explicando. Era o que ele podia fazer. Então a gente não pode fazer tudo, mas a gente pode fazer tudo que a gente pode. O que a gente pode fazer para se solidarizar com as pessoas que estão sofrendo nesse tempo? A gente pode orar por elas. Orar por pessoas que estão acometidas.
ou estão acompanhando familiares acometidos. Podemos orar por aqueles que precisam tomar decisões difíceis. Nessa hora, a Bíblia não diz para a gente, inclusive, orar pelas autoridades, a fim de que tenhamos uma vida tranquila e serena. A gente pode agir, a gente pode doar. Até pouco tempo era possível fazer doações para a compra de cilindros de oxigênio. E agora? Alguma coisa se pode fazer, pode ser feita. A gente pode, inclusive, falar, mas não qualquer palavra. Não palavras que desmerecem o que de fato está acontecendo, a dor das pessoas. Como se a morte não fosse nada, porque não foi ainda na nossa casa. Mas uma palavra apropriada, uma palavra oportuna. Uma palavra que de fato venha de Deus. E eu tinha um pastor que disse assim, que no velório da mãe, o que mais lhe confortou foi um colega ter chegado, lhe pegado aos ombros e lhe dito: força, Moisés, força, força. Não igual um certo sacerdote que chega para a família, diante lá do falecido, e fala: isso aqui não é nada. Não. É sim. É sim. Ou se a gente não tem palavras nessa hora, então é não falar nada mesmo. Mas fazer aquilo que diz Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha, eu não tenho palavra para lhe dizer, mas eu estou chorando com você. Eu não imagino a sua dor, mas eu sinto muito por você, por tudo isso. E eu estou orando por você. Para que consolo que só Deus pode dar alcance o seu coração. É isso. A gente não pode fazer tudo, mas pode fazer tudo o que pode. Terceiro, penso que num tempo como esse, irmãos, a gente precisa lembrar a nós mesmos e a outros uma das verdades mais caras do Evangelho, de que a vida não termina aqui. Esta é uma das verdades mais caras. Aliás, foi para isso que Jesus veio, para que isso seja verdade. A verdade é que, porque agora nós estamos unidos a Jesus, nós participamos da sua vitória. Nós unidos a Ele, nós vamos morrer, nosso corpo, como Ele experimentou também a morte. Nós também vamos experimentar. Mas assim como Ele ressuscitou, o mesmo Espírito que o ressuscitou e que agora habita em nós, nos ressuscitará também. É o que vai dizer Romanos 8:11, que diz assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então é assim, e Paulo depois vai dizer outra coisa interessante, que você já ouviu muitas vezes. Onde está, ó morte, a tua vitória? Está debochando da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Você que vencia todo mundo.
Você que vencia todos os homens, encontrou alguém que você não venceu. Jesus de Nazaré. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos concede a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus venceu a morte. Aquela que vencia a todos. Foi vencida. A invicta foi vencida. E porque Jesus a venceu e nós participamos da vitória de Cristo, porque estamos unidos a Ele, então a morte agora deixou de ser para nós um ponto final da vida e passou a ser só uma vírgula. O que há antes da vírgula chamada morte para nós que estamos em Cristo? A vida. E o que há depois da vírgula? Mais vida. Não só vida que não acaba, mas vida plena, vida completa, vida inteira, vida íntegra, vida com abundância, vida de Deus. Foi para nos dar a vida de Deus que Jesus veio. Jesus, Deus e Espírito Santo, em algum momento da eternidade, disseram: nós queremos que eles tenham o que a gente tenha, vida. E Jesus veio para nos dar vida. Eis que vim para vos dar vida, e vida com abundância. Então a tua vida não termina mais na morte, a tua vida continua em vida. E mais vida. E mais vida. Porque estamos agora não mais em Adão, nós estamos no segundo Adão, que se chama Jesus. O Cristo. Aquele que está vivo. E vive para sempre. Aqueles que estão nele também. Participamos de tudo que Jesus conquistou na cruz. E 4, irmãos, a gente se prepara. A gente se prepara. Alguém já disse que a morte é a única certeza da vida e para a qual a maioria menos se prepara. E é verdade. Por isso, com todo respeito, você se prepara? Ou você vive como se fosse ficar aqui para sempre? Porque, com todo respeito, irmão, se não for agora por Covid, é por outra coisa depois. Uma hora chega. O Salmo 89, 48 vai dizer: que homem poderia viver sem ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Ezequias, Deus mandou Isaías avisá-lo: arruma a tua casa, porque você não vai ser curado desta enfermidade. Aí ele vira para a parede, começa a chorar, clama a Deus. E o profeta não saiu ainda nem do palácio, já é ordenado a voltar e avisa: olha, Deus ouviu a sua oração, você vai ter mais 15 anos. Mas no mesmo capítulo 20, lá de Reis, versículo 21, depois você lê: Ezequias descansou com seus pais. Porque passou-se os 15 anos. E alguns vão dizer que foram os 15 anos piores da sua vida, do seu reinado. Depois, qualquer dia, você lê e é assunto para outra pregação. Mas é o que está lá, registrado. O Lázaro, o mais famoso ressuscitado depois de Cristo. Jesus vai atender o apelo de Marta e Maria depois de 4 dias. Porque, de acordo com a cultura, no 4º dia o espírito já ia embora, e aí já não tinha mais jeito de nada. Até o 3º dia ainda se tinha esperança, mas chegou o 4º, agora não tem mais jeito.
Então Jesus espera até o quarto. Tanto que é que quando ele chega, as irmãs já estão desesperançadas. Ah, Senhor, se tivesse vindo antes. Se tivesse chegado até ontem. Agora já é o quarto dia, cheira mal. E Jesus diz, onde o puseste? Não disse que se creres verá a glória de Deus? Eu sou a ressurreição e a vida. Vem, Lázaro. E diz que Jesus teve que especificar o nome, porque senão ia vir todo mundo. Porque ele tem poder com a sua voz de trazer todo mundo à vida. Então, vem Lázaro, agora é só o Lázaro. Vai chegar um dia que vai ser outro, mas agora Lázaro. Aí o Lázaro sai lá, ressuscitado. Mas onde que está o Lázaro agora? Lá no céu, esperando a ressurreição final. Então, em outras palavras, se Jesus não voltar antes, como a gente leu aqui nesse texto, se a gente não for arrebatado, a gente vai pelo caminho, como disse Davi, estou indo pelo caminho de todo mortal. Por isso que é bom estar preparado para que esse dia seja um dia de paz. Eu não sei você, mas eu já orei por esse dia. Orei para que esse seja para mim um dia colorido. Um dia de paz. Fiquei me imaginando lá deitado, Tatiana segurando a minha mão, assim. Eu já assim, o céu meio que se abrindo, eu já ouvindo o canto dos anjos. Então, por favor, nesse dia não me manda mensagem com problema da igreja. Se quiser mandar uma mensagem assim, pastor, vai em paz, lembrança para o povo do céu, assim, pode mandar. Mas o que a gente tem que fazer para que esse dia, brincadeiras à parte, seja um dia de paz? Além de entregar a vida ao fiel Criador, Salvador, andar com Ele, porque não adianta andar longe dele e depois no último dia querer paz. Não que não haja salvação, há salvação até o último dia. A gente sabe da história do ladrão da cruz. Mas só tem essa história. Então eu penso que pelo menos duas coisas, irmãos. Uma delas é a gente fazer o que a gente tem que fazer enquanto é tempo. Enquanto é tempo. E eu não estou dizendo essas coisas do tipo, olha, 20 livros que você tem que ler, 10 filmes que você tem que assistir antes de morrer, não são essas coisas. Sabe aquela voz que uma hora você está assim e te diz, você precisa ligar para o fulano. Sabe aquela voz, você precisa se acertar com o Beltrano. Sabe aquela voz, você precisa fazer alguma coisa, você sabe o que é. Só que aí a gente ouve e a gente vai procrastinando. Um dia, uma hora, sim, essa semana. Aí passa a semana, e passa outra. Até que um dia chega a notícia. Aí chega a notícia e a gente fala assim, mas como assim? Como assim? Foi tão de repente? Pois é, foi. E não deu tempo. Por isso que o hino diz, né? Amanhã pode ser muito tarde. É hoje. Tempo de amar é hoje. Tempo de falar o que tem que ser dito é hoje. Tempo para perdoar é hoje. Tempo para se reconciliar é hoje. Se hoje, ouvirdes a minha voz, não endureça o teu coração. A segunda, irmãos,
para esse dia ser um dia de paz, é a gente lembrar que nesse dia a gente não vai estar sozinhos. Que nesse dia não estaremos sós. Eu lembro o testemunho de uma enfermeira que trabalhava com um setor de pacientes terminais e ela testemunhando de como alguns partiam desesperados e outros em plena paz. Plena paz. E ela conta de uma senhora, de uma velhinha, que um dia ela chega para fazer o seu turno e a velhinha diz assim: fulana, Jesus me disse que vai vir me buscar hoje. Ele veio e falou comigo que ele vai vir hoje me buscar. Ah, é? Sim. Vai me buscar hoje. E naquele dia ela partiu. Mas serena. Em paz. Porque quando Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, incluiu o último também. Como vai dizer Salmo 116, 15, preciosa é a vista do Senhor, a morte ou a vida dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor, a morte, a vida dos seus santos. Não estaremos sozinhos. Se andamos com Ele, estaremos com Ele e Ele estará conosco. Em nome de Jesus. Quais são as notícias próximas? A gente espera que sejam boas. A gente espera que ouvir que as coisas estão sob controle, que o número de casos tem diminuído, em nome de Jesus, que a vida está voltando ao normal. Mas enquanto esse dia não chega, o que a gente faz? A gente ora, a gente faz o que nos cabe, a gente se solidariza e a gente olha para esses dias não a partir apenas da notícia do dia, do hoje, mas a gente também dá um passo para trás e procura enxergar esses dias a partir da notícia a respeito do último dia, que inclusive já recebemos e lemos nesta noite. E que diz assim: porque é ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Que assim seja. Que haja consolo em Cristo, em meio a tudo isso, do nosso coração. E com esse consolo, Deus nos use também para consolar outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém.